Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre resultados de testes de ancestralidade, como interpretá-los, como saber se realmente o que eles dizem tem a ver com a nossa ancestralidade. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Então você fez um teste de ancestralidade e agora está tentando interpretar os resultados. Vamos imaginar duas situações neste vídeo, para tentar dar uma resposta ampla a várias pessoas aqui que ou buscam a sua ancestralidade, aqueles que não conhecem ainda, não têm a genealogia desenvolvida. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer hoje. E o segundo exercício é: o indivíduo tem plena consciência da sua ancestralidade, tem ali uma árvore bem desenvolvida, ou pelo menos tem o relato de família e a comprovação familiar da origem, e daí a partir disso ele faz um teste de ancestralidade também, achando que vai sair naquele teste exatamente aquela origem que ele descende. Então, nas duas situações, existem várias respostas para as mesmas questões. Importante lembrar que testes de ancestralidade são estimativas de ancestralidade. Ou seja, quando a gente vê lá o resultado em porcentagens de nossa ancestralidade, daquela composição nossa que diz que X% é de tal região, Y% é de outra região e assim por diante, ou seja, ela é uma estimativa. Palavra estimativa, reforçando o significado dela no contexto geral, é algo relativo a uma previsão ou uma avaliação aproximada de alguma coisa. Neste caso, uma avaliação aproximada da sua ancestralidade. Tanto é que os testes de ancestralidade com relação às porcentagens, eles mudam a cada atualização. Você pode ter aí um resultado numa plataforma que hoje diz X% de uma região específica do mundo. Amanhã eles podem atualizar os dados deles, atualizar a calculadora e assim ter uma mudança. Claro, tendo origem nessa região, sabidamente, a mudança não vai ser drástica, mas sempre vai haver alguma mudança. Então, teste de ancestralidade, como eu falo para vocês, ele trata com relação às porcentagens a estimativas de ancestralidade. Então, é uma visão aproximada da sua origem, das suas contribuições genéticas. Também é importante lembrar que o que está lá no teste de ancestralidade não é o DNA do seu antepassado, mas sim trabalhado em cima de um painel de populações a qual aqueles serviços, aquelas plataformas têm. Elas têm um banco de dados com o DNA de várias pessoas no mundo inteiro, que dentro deste painel, X% se declarou sendo de uma região, e tanto outro por cento se declarou sendo de outra região, e assim por diante, dos 4 cantos do mundo, e desta forma, e de países específicos, e dessa forma se fez então a catalogação das ancestralidades. E a partir do momento que você faz um teste de ancestralidade,
ele dá que você foi compatível com tanto por cento de população de tal lugar, porque o seu DNA ficou semelhante, similar àquele DNA daquela população, daquela região específica. Isso não quer dizer que o DNA do seu antepassado é aquele que está ali, mas o seu DNA compartilhou com aquela população e provavelmente, sim, você tenha um antepassado naquela população. Porém, entretanto, temos que analisar também outros fatores que vão auxiliar você a identificar se aquele resultado daquela avaliação estimativa de população realmente corresponde a uma ancestralidade naquela população que você tem identificado no seu teste de ancestralidade. E para isso, você vai precisar de, primeiro, fazer outros testes de ancestralidade para ver se esta ancestralidade se repete. Se puder fazer, será interessante acompanhar as atualizações na plataforma que você fez teste de ancestralidade para ver se aquela ancestralidade se mantém. Outra questão, ver os matches, os primos genéticos daquela população específica. Você compartilha com primos genéticos daquela população específica e quanto você compartilha. Quanto maior o nível de compartilhamento, melhor. É lógico, né? Você compartilha uma fração de 5 centimorgans com alguém e outro você compartilha 22 centimorgans. É claro que aquele que tem 22 centimorgans de compartilhamento com você tem maior probabilidade de ter um ancestral em comum contigo. E por isso é importante entender como avaliar o match, os nossos primos genéticos dentro dos painéis de ancestralidade, dentro das nossas plataformas, e como a gente pode utilizar essas informações deles para comprovar as nossas estimativas de ancestralidade com base nos percentuais, analisando a participação dos matches naquela população específica. Então, ideal é estarmos sempre atentos à questão dos primos genéticos e a proximidade com esses primos genéticos. Quanto maior, melhor. E vocês sabem, quem está analisando testes de ancestralidade e está acompanhando os matches, os primos genéticos, sabe que quanto maior o compartilhamento com os ditos primo genético, o match, melhor e muito mais efetivo. E se ele é daquela população específica, aí vai aumentando e reforçando a chance de você ter um ancestral em comum naquela população. Porque você, de repente, tem um tetravô em comum, né? Um trisavô em comum naquela população. E isso é para aquelas pessoas que não estudaram ou não têm a sua genealogia ainda comprovada. Além da questão dos primos genéticos e de vários testes em outras calculadoras para você ver se aquela porcentagem se repete, também é importante, e até tenho enfatizado nesse canal, a questão dos haplogrupos. Esse vídeo não é sobre haplogrupo, a ideia não é falar de haplogrupo, mas eu acho que já ficou clara a importância de haplogrupo. Ele dá sim a linhagem paterna direta e materna direta. Ele não vai cobrir toda a nossa ancestralidade, mas é algo interessante de se avaliar e vale a pena se interpretar. Mas muitas vezes, se não é para linhagem patrilinear ou matrilinear, o teste de ancestralidade daí não vai surtir efeito. Por exemplo, se eu estou pesquisando a linhagem paterna do meu avô materno, então a minha linhagem paterna não vai ajudar em nada. O avô materno não tem o Y dele, como que ele vai servir? Da onde que vai servir? Como é que eu vou utilizar
a ancestralidade patrilinear minha para rastrear a patrilinear do avô materno. O que existe é, eu vou estudar, então, um descendente patrilinear do meu avô materno, o meu tio materno, para descobrir qual a linhagem do meu avô materno. Aí sim, muito bom, muito importante. E ele tem contribuição autossômica na minha composição, é claro. Agora vamos para o segundo exercício. Você então conhece a sua ancestralidade, sabe qual a origem dos seus 4 avós. Imaginemos que os 4 têm a mesma origem no mesmo país, numa mesma região, e você fez um teste de ancestralidade e as estimativas mostraram várias regiões diferentes para aquele teste. E você imaginava que por você ter origem naquele país, naquela região com os 4 avós, o seu DNA teria que ser precisamente daquele lugar. Não. Não necessariamente. O seu DNA autossômico não necessita ser especificamente daquele lugar. E daí você vê que a maior contribuição do seu DNA vem de regiões e que não fazem parte daquele país da origem dos seus 4 avós. E você fica surpreso. Nossa, como pode? Pode porque as populações humanas, elas não são estáticas. Pode porque os países receberam contribuições de migrações humanas por vários fatores nos últimos milênios, desde passado remoto até passado recente. As pessoas mudam de país, mudam de casa, mudam de continente. Isso é história. Isso é história básica. Saber que um país é formado, não é só caso do Brasil, por várias populações. Não é uma especificidade do nosso país. Países da Europa tiveram fluxos migratórios e têm até hoje. Como, por exemplo, os vídeos que eu fiz aqui sobre ancestralidade genética de países e de regiões específicas da Europa e que contam. E outros estudos que vocês podem lançar mão, inclusive das referências que eu coloco nesses vídeos, ou outros artigos, você vai ver que tem contribuição genética de várias regiões do mundo. Importante lição para a genética e para o entendimento da genética. Populações humanas não são estáticas. Populações humanas migram, mudam de região a cada tempo por motivos diferentes, por necessidades diferentes, mas mudam. E isto leva consigo a carga genética de uma região para outra região. Assim, famílias se formaram, origens se formaram, mais tarde países se formaram, nacionalidades surgiram, porém, entretanto, a contribuição genética de regiões diferentes naqueles países que se formaram vai continuar existindo. Logo, se eu tenho 4 avós de uma mesma origem, eu não necessito que o meu DNA seja especificamente do país que meus 4 avós vieram, porque meus avós têm antepassados, e os antepassados deles também têm antepassados. E esses antepassados tiveram contribuições genéticas de diferentes regiões que formaram aquele país de onde vieram meus avós. Conseguem entender, então, que existem múltiplas composições que vão dar contribuição de cada população que formaram as minhas origens e que estas contribuições elas são interpretadas em índices ou em percentagens de similaridade que dependem exatamente das populações que estão nos painéis, dos bancos, das plataformas, dos testes de ancestralidade.
Isso é fundamental entender tanto para o exercício número 1 ou 2, ou seja, aquele que tem ancestralidade comprovada, e também para aquele que está buscando as suas origens do zero, ou seja, não conhece a sua ancestralidade ainda de forma exata. Agora então, ótimo. Imaginemos que você fez o teste de ancestralidade, fez pelo menos 3 testes em 3 serviços diferentes, você manteve aquela população específica em 3 plataformas, você verificou os seus matches e você tem matches sólidos de ancestralidade naquela população específica, ou seja, se repetiu então aquele percentual, você tem matches daquele percentual e ainda mais contribui que um dos seus haplogrupos tem uma clade, uma subclade e uma jusante, ou seja, a terminal daquele seu haplogrupo paterno ou materno que cai naquela população específica. Então, aí nós temos fortes indícios de que você tem uma origem naquela região, naquele povo específico que você está estudando. Porém, entretanto, para se ter certeza, aí sim você vai ter que lançar mão de outra ferramenta, que é a tradicional pesquisa documental de sua ancestralidade e buscar identificar de forma genealógica documental o ancestral naquela população, que é o que vai realmente bater o martelo e dizer para você, sim, você é desta origem, você descende dessa origem, pois a sua ancestralidade está conectada a ela, documental. Testes de ancestralidades são importantes? São. Eles são indícios importantes? São. Eles trazem informações relevantes? Trazem. E eles têm que ser interpretados ao pé da letra? Não, porque eu já expliquei nesse vídeo, eu acredito que já deu para entender. Precisa de uma análise e esta análise tem que ser feita com base nas diferentes contribuições que existem em uma região específica. O fato de eu não ter o DNA de uma região específica significa que eu não tenho ancestral naquela região? Não, de forma alguma, pois aquela região foi formada por vários povos e entre estes os povos que eu descendo. Logo, como posso interpretar isso? Como uma estimativa. E já falei que estimativa é, de forma geral, uma previsão, ou seja, uma avaliação aproximada de algo. Então, o que a gente pode fazer é usar os testes de ancestralidade, as estimativas de ancestralidade, os matches, os haplogrupos e tudo isso como indícios de uma origem específica, mas que precisa, se você realmente quer saber, se você descende daquela população em específico, você vai ter que levantar a sua documentação familiar, vai ter que entrar no campo do estudo genealógico tradicional milenar, que é o estudo da origem das famílias via documental. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima!